Olá, boa noite, boa noite. Sara, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Deus abençoe. Gisele. Estamos retornando, irmãos, depois de uma ausência no domingo. Nós não tivemos domingo em virtude de uma mudança que eu fiz de casa. E aí a BrisaNet não instalou a tempo a internet de fazer a nossa transmissão, mas graças a Deus por tudo, né? Hoje deu tempo e, se Deus quiser, teremos aqui um momento proveitoso e edificante para a glória de Deus, tá bom? Vou aguardar, só que dê aqui 7 horas, peço aos irmãos, se possível, compartilhe com outras pessoas. Hoje nós vamos tratar de um tema muito bom em Tiago. Não que os outros temas da Bíblia não sejam bons, todos são bons, são maravilhosos. E hoje nós vamos tratar sobre a língua, tá certo? Então, se você tem problema com isso, ou conhece alguém que tem problema, na verdade, quem é que não tem, né? Então, nós vamos tratar sobre isso à luz de Tiago, capítulo 3. Lembrando que hoje também é um momento em que nós dedicamos a oração. Então, se você tiver algum pedido em especial, algum motivo de oração, deixe aí nos comentários. Nós vamos, no final, estar orando pelo seu pedido, tá bom? Aguardar só 2 minutinhos e daremos início no nosso exercício devocional dessa noite. Desde já, muito obrigado a você que está conosco. Deus abençoe. Hoje nós estamos também pelo Instagram da minha esposa, Fabiana, e também aqui pelo nosso Facebook, tá bom? Então, só um abraço aí enquanto a gente começa aqui, uns amigos. Irmão Josué, do lado de Vaz Alegre, Deus abençoe. Fernandinho está aqui também conosco, Deus abençoe. Luciene, minha sobrinha. Oração aqui pela família. Estou com a agendazinha aqui para anotar, não esquecer nenhum pedido. Tá ok, Fernandinho? Vamos orar. Amigo Fernandinho lá de São Paulo, Vila Natal, Santa Amaro, Deus abençoe. Estaremos orando aqui no final, viu? Fique conosco. Nós vamos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Creio que será edificante para todos nós. Vou pedir só aos irmãos da nossa igreja, nós temos um grupo no WhatsApp, por favor compartilhe aí o link. Eu estou aqui com o celular fazendo a transmissão e não sei como é que eu faço ao mesmo tempo isso. Ainda estou lutando com essa ferramenta de internet, ainda não sei lidar muito bem com isso, tá bom? Então, algum irmão aí do grupo da nossa igreja, por favor, compartilhe aí o link para que os outros irmãos possam acompanhar. Obrigado, pastor Luiz, Deus abençoe, Deus abençoe. Sara pede pela saúde da família, minha mãe, minha irmã enfermeira, lutando com essa pandemia, de fato precisa das nossas orações dos profissionais da saúde. E Ricardo trabalha na saúde e do mundo inteiro. Com certeza, Sara, conte aí com as nossas orações, iremos orar sim. Está anotado aqui, no final faremos menção do seu pedido, tá bom? Também Gisele, lá de Vaz Alegre, pede pelo governo, pelos governantes, né? Eu creio que seja
nesse sentido o pedido dela, né, pelos governantes de maneira geral, para que Deus os abençoe e dê sabedoria para tomar a direção aqui da nossa nação e dos problemas que nós estamos enfrentando. Oraremos sim, irmã. Irmã Joseli, Deus abençoe. Josué, manda um abraço carinhoso nela, viu? Saudade dessa irmã, mora no meu coração. Toda a família, viu? Irmão Josué também. Então, irmãos, 7 horas aqui, alguns comentários, dá vontade da gente ficar matando saudade aí de amigos e irmãos, mas vamos dar início. Só o último aqui, Anderson pede que Deus o ajude espiritualmente, né? Espiritualmente, iremos orar sim, tá ok, Anderson? No final. Então, irmãos, vamos dar início, vamos iniciar da melhor forma possível, orando, né? Apresentando diante de Deus esse tempo que passaremos aqui na presença do Senhor, tá bom? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você estiver, eleve seu pensamento, a sua fé a Deus e peça nesse momento que Ele nos abençoe ricamente. Senhor Deus, abençoe-nos mais uma vez o tempo que passaremos aqui, ainda que distantes fisicamente, mas unidos na mesma fé, no mesmo Espírito, buscando a Tua presença, o Teu auxílio, bem como também esperando do Senhor uma palavra que venha a nos confrontar, mas também a nos consolar e nos fortalecer, para que assim as nossas vidas possam ser moldadas à semelhança da vida do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. No nome dele nós queremos agradecer por esse tempo e pedir que o Senhor abençoe, para que seja um tempo deveras edificante para as nossas vidas e que em tudo, ó Deus, em palavras e em ação, o Senhor seja glorificado. Abençoe cada um que vai permanecer aqui conosco, outros que entrarão durante essa transmissão e ainda outros que assistirão posteriormente, para que a Tua palavra não volte vazia, mas toque e faça uma obra em cada coração, em cada vida. No nome de Jesus. Assim nós nos colocamos diante de Ti, pedindo também o perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos, como sempre, costume nosso aqui, escutar, adorar o Senhor com o hino do nosso inário. A nossa igreja se utiliza do inário, chamado inário presbiteriano, e neste inário tem o hino 318, que tem por título Ceifeiros do Senhor. Tem uma belíssima mensagem de adoração ao Senhor e também confortante para as nossas vidas. Escuta essa mensagem musical e adore o Senhor também. Senhor, renovar-se
subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar. Nas alturas como Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, descerão em vigor, subirão até as alturas, correrão sem se cansar, correrão e nas alturas como águias serão. Amém. Que belíssimo louvor, traz uma mensagem muito linda de que nós podemos renovar nossas forças, né, e subir como águia quando esperamos e confiamos no Senhor. Ele não prometeu que neste mundo teríamos só flores, né, que a nossa vida seria uma mil maravilha. Pelo contrário, no mundo nós passaríamos por aflição, assim o Senhor nos advertiu. No entanto, Ele nos deixou uma palavra consoladora, que Ele estaria conosco em todos os momentos, em todos os instantes. Então, a certeza dessa promessa e da presença do Senhor é que nos fortalece neste mundo diante das mais terríveis adversidades. Console-se nessa promessa e também renove as suas forças no Senhor. Que Deus abençoe. Boa noite, irmã Ivani, graça e paz. Eleni, boa noite, Deus abençoe. Então, muitos irmãos, amigos aqui, graças a Deus, conosco. Nós não tem como mencionar todos aqui, mas desejo de coração que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Sem mais delongas, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite, que será na carta de Tiago, como a gente tem feito aí ao longo das quartas-feiras. Capítulo 3, hoje nós chegamos na altura do capítulo 3 e a nossa exposição de hoje será do versículo 1 até o versículo 12. Então, se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura que eu farei e em seguida nós faremos a exposição da palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Bom? A palavra do Senhor, autoritativa, inerrante, é Deus falando conosco. Ouçamos então com atenção e também com fé a leitura e a exposição da santa palavra de Deus. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veide como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade.
A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui a leitura da palavra. Que Deus nos abençoe agora na exposição dela. Meus irmãos, você já percebeu que todos nós, em um grau menor ou maior, nós zelamos por aquilo que nós temos alguma estima, por aquilo que nós damos algum valor, seja objeto ou alguma coisa. Pegue, por exemplo, você talvez conheça, ou seja, uma pessoa que zela pelo bem material, por um carro, por exemplo. Eu conheço relatos de pessoas que zelam tanto de um carro, que mesmo dentro de uma garagem, o carro é enrolado num pano, numa coberta, para não ter nenhum tipo de arranhão de um animal ou coisa nesse sentido. Também é o zelo que a pessoa tem pelo carro, por um objeto. Eu conheci um senhor, e é um testemunho pessoal, que ele tinha a mesma bicicleta durante 20 anos e exatamente igual saiu da loja. Pouquíssima diferença. Tamanho zelo o homem tinha por essa bicicleta. Provavelmente você conhece alguém assim, que zele por um objeto, por alguma coisa. Um carro, uma casa, uma moto. Alguém que zele por livro. Tem gente que tem livros antigos que gostam de colecionar, de zelar. Pois bem, assim como nós cuidamos dessas coisas, nada contra, às vezes o exagero não é bom, entretanto, ser cuidadoso com as coisas, de maneira geral, é muito bom. Entretanto, o que eu gostaria de dizer é que assim como nós, muitas vezes zelamos e temos cuidado de coisas, de móveis, de bens, tem algo que nós precisamos ter cuidado e que muitas vezes nós não temos, que é a nossa língua. O prejuízo de não cuidar de um determinado bem, seja talvez perder aquilo, tá certo? Agora, não cuidar da língua, não zelar, não vigiar a língua, não vai trazer apenas um prejuízo material, mas como o próprio texto aqui diz, não cuidar da língua põe em xeque até a existência humana e pode condenar a pessoa às chamas do inferno. Então, um alerta forte. Então, em outras palavras, o que Tiago quer dizer aqui, e o grande ensinamento da parte de Deus para nós, é que nós devemos cuidar da nossa língua. Qual é então a grande mensagem? Tome cuidado com a sua língua. Esta é a mensagem do Senhor para nós através desse texto. Você cuida do seu carro, da sua bicicleta? Você cuida da sua esposa, dos seus filhos? Faz bem. Agora, se tem algo que nós devemos zelar com todo cuidado, é a nossa língua. Tome cuidado com a sua língua. Vejamos de que maneira Tiago aqui nos instrui da parte de Deus a maneira como devemos cuidar da nossa língua. Veja como ele diz, versículos 1 e 2. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no por falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então Tiago, ele começa a sua mensagem, a sua proposta de ensino para nós,
advertindo, admoestando a respeito de não ensinar aquilo que você não sabe. Ou melhor, você não deve se propor a ensinar se você não foi chamado para aquilo. Você não deve tratar de um tema como se você fosse um expert naquele tema, quando na verdade você não domina aquilo que você está falando, aquilo que você se propôs a ensinar. Então Tiago diz aqui algo muito sério: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres. Ou seja, não queira ser algo que você não é. E aí ele vai dizer: sabemos que havemos de receber maior juízo. Ou seja, se você for chamado para ser mestre e ensinar, em especial aqui, claro, no contexto da palavra de Deus, quanto mais conhecimento é dado a você, quanto mais luz você recebe de Deus, muito mais você vai ser cobrado pelo próprio Deus. Portanto, muita gente enxerga a beleza de uma boa retórica, né? Alguém que prega, que se expressa bem, que ensina, né? E às vezes até almeja aquilo para si. Puxa vida, eu queria ser como fulano, eu queria ensinar como cicrano, mas não sabe que por trás daquilo existe uma carga pesada que todo mestre, todo pastor, todo aquele professor que se propõe a ensinar os preceitos e os princípios de Deus, ele leva consigo, e que a pessoa não enxerga, que é de um dia prestar conta a Deus de tudo aquilo que nós ensinamos. É pesado, né, irmãos? Por isso o Tiago disse: não queira muito de vós ser mestres. Não se dê, dá certo, ao luxo de ensinar se Deus não lhe chamou para este fim, porque Deus há de cobrar de cada um de você. O que você falou? O que você disse? Você já imaginou, irmãos, que nós haveremos de prestar conta a Deus de tudo que nós vamos falar, de tudo que nós vamos ensinar, de tudo aquilo que os nossos lábios vão proferir? Por isso Tiago dá essa admoestação, essa advertência para nós, alerta, abre os nossos olhos para o fato de que nós não devemos nos propor a ser mestres quando Deus não nos chamou para este fim. Ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, ou seja, nós somos falhos em muitas áreas. Eu tenho minhas fraquezas, você tem suas fraquezas, você tem suas dificuldades em determinada área da sua vida. Entretanto, se há alguma coisa que em comum nós temos e que tropeçamos, é no nosso falar, na maneira como nos comunicamos uns com os outros. Por isso, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou seja, não tem defeito nesse homem. Esse homem está pleno, está completo, está repleto. E claro que, humanamente falando, não existe essa pessoa. Por isso, Tiago ele está usando aqui até uma espécie de hipérbole. Tá certo? Se alguém não tropeça no falar, ele não está abrindo possibilidade para que exista essa pessoa, como se existisse essa pessoa que não tropeça no falar. O fato é, todos nós tropeçamos no nosso falar. Por isso, não queira ser mestre se Deus não lhe chamou para isso. Tá bom? Se nós tropeçamos no falar, imagine se eu assumo um título do qual Deus não me chamou. Que prejuízo eu vou dar àqueles meus ouvintes quando eu vou ensinar algo que eu não sei, que eu não tenho conteúdo, e sobretudo quando eu não tenho o próprio aval de Deus para aquilo dali. Por isso Tiago diz: não ensine, tome cuidado com a sua língua, não ensine algo se Deus não lhe chamou para isso. Tá bom? Hoje em dia, irmãos, nós temos visto muitas pessoas que têm ido uma contramão do ensino bíblico. E muitos se auto-intitulam, né? Colocam sobre si um título que Deus não ungiu para este fim. Basta mencionar aqui esses novos apóstolos que surgem diariamente, dia após dia. Quem ungiu esses homens apóstolos? Todos os dias aparece um novo.
Apóstolo fulano e tal, apóstolo ciclano, apóstolo... Irmãos, apóstolo só existiu até Paulo. Paulo foi o último apóstolo. O pré-requisito para ser apóstolo era ter visto o Senhor. Quem desses homens que hoje se auto-intitulam apóstolo viu a Cristo? Pessoalmente, viu a face de Cristo, teve uma visão do Senhor? Nenhum. Portanto, ele já cai no primeiro requisito para ser apóstolo, que é ter visto a Cristo pessoalmente. Mas eles jogam sobre si essa carga e esse título. São apóstolos. E aí, claro que não é, são falsos apóstolos. E aí você nota não apenas pelo próprio título que eles jogam sobre si, mas pelos ensinos. O que eles ensinam, o que eles pregam, totalmente contrário às Sagradas Escrituras. Você vai ver gente, apóstolos ensinando que compre uma sementinha que você vai ficar curado do coronavírus, mas é R$1.000 essa semente. Não está isso na Bíblia, irmãos. Onde existe isso? Né? Venha para a igreja. Você está com casamento desmantelado, minha igreja vai curar. É esse tipo de pregação. Né? É a pregação também hoje de autoajuda. Né? De pessoas que sobem aos púlpitos da igreja e não pregam mais a Bíblia. Não fazem isso daqui. A exposição, a leitura e a explicação do texto. Mas pregam a Bíblia com um pretexto para jogar uma filosofia de autoajuda, aquela psicologia barata, onde o resumo é aquela chamada hoje teologia do coach. Ou seja, você é importante, você é poderoso, você é o próprio Deus, existe um Deus dentro de você. Irmãos, por favor, não se enveredem por esse caminho, não acreditem nesses falsos ensinos. Isso não provém da palavra de Deus. Tome muito cuidado, estes hão de responder por esses falsos ensinos no dia do juízo. Vão prestar contas diante de Deus, porque utilizaram a palavra do Senhor de uma forma distorcida. Mas cabe a nós também, pesa sobre nós, não dar atenção aos falsos mestres e voltar para as Escrituras. Volte para as Escrituras, para que você não seja desviado para longe daquilo que a palavra de Deus ensina, tá bom? Tome cuidado com a língua, não ensine se você não foi chamado para isso. Todas as vezes que nos colocamos para fazer algo que não fomos chamados, não seremos bênção, mas tropeço e a coisa não vai andar bem. Só um exemplo para a gente finalizar esse primeiro ponto. Eu, quando tenho alguma coisa para consertar aqui em casa, eu sou uma tragédia. A gente se mudou agora e tem alguns móveis aqui para montar. Eu já me atrevi algumas vezes a dar uma de montador, mas eu confesso, irmãos, sobra parafuso, sobra prego, sobra tanta coisa. Eu digo, eu vou ligar para essa empresa dizendo que eles botaram coisa demais. Não, o problema não foi a empresa que mandou parafuso demais, é eu que não sei consertar. Então, todas as vezes que eu me meto a fazer uma coisa que eu realmente não sei, a coisa não sai bem. Então, pegue isso numa proporção infinitamente maior de ensinar a palavra de Deus. Se propor a ensinar a palavra de Deus quando você não foi chamado para isso. Então, irmãos, não se meta a isso. E não escute, não dê atenção àqueles que não foram chamados para isso, pois certamente estão ensinando uma doutrina distorcida da palavra de Deus. Tá bom? Segundo lugar, tome cuidado com a língua. Não ensine se você não foi chamado para isso. Segundo lugar, discipline a língua. Coloque freio no que você diz. Veja a partir do versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo,
É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois também toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago passa a falar sobre a necessidade de disciplinar e pormos freios na nossa língua. Ele exemplifica o conter da nossa fala com o freio no cavalo e o leme que direciona o navio. Se conseguimos dominar a língua, dirigimos a nossa vida sempre pelo bom caminho, assim como o freio na boca de um cavalo ou o leme que direciona um navio. Agora, se nós não colocarmos freio, se nós não soubermos dirigir bem, administrar bem a nossa língua, a coisa não vai andar bem. E aí ele vai finalizar a sua analogia mostrando como uma pequena fagulha põe em fogo uma grande floresta, causando então uma enorme destruição, tá bom? É exatamente isso que vai acontecer quando você não consegue dominar a língua. Ela vai trazer prejuízo, destruição, ao invés de transmitir bênção, vida e graça às pessoas que estão ouvindo. Veja que é algo tão sério que ela não apenas vai trazer problema para si, mas vai causar destruição naqueles que estão ouvindo. Compromete até a vida humana, bem como conduz o dono da própria língua até o fogo do inferno. Muito sério. É muito pesado essa linguagem. Porque o recado de Deus é um recado importante e solene. Devemos colocar freios, devemos disciplinar a nossa língua. Diante de tão grande desafio, irmãos, precisamos urgentemente cuidar por disciplinar e pormos freios na nossa língua. Assim como o homem tem direcionado um animal, como o Tiago coloca, ou um navio, um grande navio, assim também nós precisamos dominar e disciplinar a nossa língua. Pense sobre isso. Coloque freio no que você está dizendo. Do contrário, ela vai ter um potencial incrível de destruição. A língua, de fato, tem grande potencial. Por isso nós precisamos saber dominar, para que ela não provoque destruições. Se olhamos para o mundo, podemos ver que as guerras, destruição de famílias, destruição de amizades, relacionamentos, tudo isso são destruídos por causa da língua. Em resumo, são poucos pecados que nós cometemos, nos quais a língua não esteja envolvida. Pare para pensar sobre isso. Quantas pessoas você já magoou hoje? Quantas pessoas você já destruiu com suas palavras duras? Quantas pessoas você, ao invés de transmitir vida naquilo que você diz, você transmitiu morte? Veja o poder que a língua tem. Certo? Pense sobre isso. Coloque um freio. Uma dica. Pense antes do que você vai falar. Pense antes. Pois depois que você fala, como diz o ditado, não adianta chorar pelo leite derramado. As palavras saíram. E aí, depois que saem, é difícil você tentar remendar o que foi dito. Por isso, o melhor é pense antes de falar. Porque as palavras podem trazer impactos profundos e às vezes impactos nada positivos, mas destrutivos, tá bom? Terceiro lugar, não ensine se você não foi chamado para isso. Coloque freio no que você fala, que você diz. Terceiro lugar, seja coerente nas suas palavras.
Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouca fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago finaliza dizendo: seja coerente naquilo que você fala. Tiago finaliza mostrando o contrário de coerência. Qual é o contrário de coerência? Incoerência é você não dar sentido lógico àquilo que você pronuncia, aonde você se expressa de uma coisa, mas vive totalmente diferente. Então não deve existir esse paradoxo, essa contradição naquilo que você fala, da maneira como você vive. Ele exemplifica isso dizendo: ora, é possível de uma boca só proceder bênção e maldição? Como pode isso? Como pode uma hora você estar na igreja adorando o Senhor? Oh, Deus é bom, né? Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre, coisa linda, né? Na igreja, você está usando a boca para uma coisa boa, louvar a Deus, adorar. Só que aí termina a igreja, né? Você passa, xinga um vizinho, fala mal, xinga a esposa, bate nos filhos, esbraveja com quem não tem nada a ver com os seus problemas. Você chega no dia de trabalho estressante, né? Desconta em quem não tem nada a ver, com palavras duras, palavrões. Usa a mesma boca que usou na igreja para adorar a Deus para amaldiçoar e destratar e maltratar todas as pessoas. Tiago diz: que incoerência é essa? Que loucura é essa? Uma hora bendizemos a Deus o Pai e daqui a pouco nós estamos amaldiçoando os homens. Uma hora nós dizemos Deus é o nosso Senhor e outra hora nós estamos amaldiçoando todo mundo. Os homens feitos à imagem e semelhança de Deus? Não pode. De uma mesma boca procede bênção e maldição? É possível? É possível jorrar da mesma fonte água doce e amarga? A mesma fonte? Ou sai doce ou sai amarga. Não pode as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai dizer: pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figo? Não pode. Cada árvore dá conforme o seu fruto. É isso que Tiago está dizendo. Então, peraí, irmãos, tome cuidado com isso. Não haja incoerência na nossa comunicação. Que sejamos íntegros, lógicos, corretos na nossa maneira de nos comunicar. Se estamos nos propondo a adorar e a louvar a Deus com os nossos lábios, isso deve se concretizar em atitudes nos nossos relacionamentos e não contradizer aquilo que nós nos propomos no início, certo? Então essa incoerência de fato é algo que Tiago aqui vai condenar. Ele censura tal postura. Não deve existir um estilo de vida que seja tão contraditório e ilógico. Você confessa a Deus nesse instante e agora amaldiçoa um irmão. Reflita sobre isso. A nossa língua deve refletir, irmãos, quem somos em Cristo. Portanto, não se espera coisa ruim de quem agora é uma coisa boa. Então, como você tem se comunicado? A maneira como você se comunica mostra e prova que você é uma contradição ambulante ou confirma que de fato você é um servo do Senhor? Porque, irmãos, estar na igreja adorando, louvando a Deus é razoavelmente fácil, é até bom. Tem gente que se sente bem na igreja. Agora, e depois da igreja? Quando a gente sai de lá, a sua língua, a sua comunicação diária confirma aqueles cânticos? Confirma a sua adoração? Ou porventura você é alguém que vive mentindo? Espera, Deus é verdade.
Jesus é a verdade, não é? Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, se eu estou na verdade, que é Jesus, eu não posso viver na mentira. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que vive mentindo. Mente por brincadeira, por esporte ou por estilo de vida. Já é a cultura da pessoa. A pessoa não consegue mais dizer a verdade. Será que esse é o seu caso? Pessoa que vive difamando a outra, falando mal, levantando fofoca, falso testemunho. Às vezes fala coisa que não sabe, não tem conhecimento, apenas divulga e passa para frente. Hoje a gente tem visto isso muito com o tal das fake news, as notícias falsas, né? Que você nem se dá o trabalho de pesquisar aquilo dali, apenas passa para frente, compartilha. Isso é um perigo grande, irmãos. Isso pode trazer grandes prejuízos. As pessoas que estão diretamente envolvidas naquilo dali, então tome cuidado com aquilo que você compartilha em Facebook, com aquilo que você compartilha no WhatsApp, nas suas redes sociais. Hoje, recentemente, né, teve mais um fake news aí no meu gospel, de alguém que apareceu, nem vi quem é essa pessoa, mas chegou ao meu conhecimento, a pessoa estava dizendo que encontrou um fio de cabelo na Bíblia, parece que foi algo mais ou menos assim, e que lá onde estava esse fio de cabelo, ele encontrou que Deus falou com ele ou com ela que iria ter 4 dias de trevas aqui sobre a terra, que deveríamos nos preparar para isso, que estava vindo aí as pragas lá do Egito, não sei o que, irmãos, e só viera gente perturbada, eita, a terra vai ficar escura, vai tudo ficar preto, não sei como vai se acabar. Bobagem. Aí você compartilha isso. Está mentindo, ajudando a espalhar a mentira. Tome cuidado com isso. A maneira como você conversa com as outras pessoas. Tem gente que não consegue dialogar. Tem gente que só fala gritando. Você conhece alguém assim? Só fala gritando. Parece que liga a tweet lá no volume máximo, né? Só fala os gritos. Gente, é terrível, né? Outras que só falam palavrão, a boca é suja, imunda, né? Não consegue dizer outra coisa que não seja palavrão. Tudo que vai falar, ilustrar é palavrão, vai contar piada com palavrão, é palavrão envolvido. Esse proceder condiz com um cristão? Esse proceder louva e bendiz a Deus? Não. Por isso, Tiago diz: seja coerente. Se você é servo de Deus, viva, fale e haja como tal. Por isso, irmãos, e aqui não se estendendo mais, caminhando para finalizar, de fato o Tiago nos alerta para a língua, seu grande potencial destrutivo, para sua incoerência, para não se atrever, ousar a ensinar aquilo que Deus, para o qual Deus não nos vocacionou. Por isso nós precisamos ter tanto cuidado em zelar por esse órgão, porque ele tanto tem poder para o bem quanto para o mal. Então, se tem uma coisa de fato que precisamos cuidar, zelar, mais do que bens ou objetos, é a nossa língua. Cuide dela. Cuide dela. E por último, gostaria de finalizar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa língua foi criada para louvar o Criador. No entanto, com a entrada do pecado, ela se tornou um mal incontido. Nós não conseguimos dominar. Que só uma força maior pode deter. E esta força, para deter, para frear esta língua, encontramos somente em Cristo. O problema na língua não está em si mesmo, não é no órgão, que aí seria muito simples, corte a língua, está resolvido, mas não é. O problema em si não é o órgão que Deus criou. O problema está no nosso coração. Sabe por que a nossa língua muitas vezes destrói, muitas vezes é maldição? É porque o nosso coração está cheio disso. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou esse princípio. A boca fala do que está cheio
no coração. Se o seu coração está cheio de amargura, de mentira, de ódio, de maldição, o que é que você vai botar para fora? Aquilo que está dentro. Então o grande segredo para vencer esse desafio, para dominar a língua, não é cortando literalmente a língua, mas é pedindo que Jesus entre no nosso coração e purifique todo o mal que está aqui dentro, para que assim a gente possa, ao falar o que edifica, o que traz salvação, o que traz a felicidade do próximo e a glória de Deus. Tá bom? O meu desejo é que Deus nos abençoe, que Ele opere essa graça em mim, para que, como diz o salmista, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos aqui mencionar alguns pedidos de oração. Luciene pediu pela família. Fernandinho, lá em São Paulo, né, Vila Natal, também pediu oração, que Deus abençoe a vida dele. Sara, família, saúde, a mãe, os profissionais da saúde também foram mencionados aqui. Marleide, pediu por isso. Gisele pediu pelo governo de maneira geral. Se teve algum outro comentário pedindo oração, eu não consegui visualizar aqui durante a exposição. Teve alguns outros comentários, eu não consegui acompanhar, mas certamente Deus sabe de todas as nossas necessidades. Antes mesmo que peçamos alguma coisa, Deus já sabe do que precisamos. Então confie nisso. Entretanto, abra o seu coração, se entregue ao Senhor, para que Deus continue pela sua graça a nos abençoar. Tá bom? Vamos orar nesse instante, mais uma vez. Vamos apresentar diante do Senhor esses pedidos. Senhor, abençoe. Agora nós colocamos na Tua presença todos esses que estão assistindo, que comentaram, colocaram aí o seu pedido de oração, para que o Senhor assista nas suas necessidades, a cada um, Senhor. Eu não consigo ver e nem saber, nem conhecer profundamente tudo o que acontece na vida desses irmãos e amigos que estão nos acompanhando, mas nós cremos que o Senhor é onipresente, é onisciente, está em todo lugar e conhece todas as coisas. Não há nada oculto que o Senhor não conheça, que não esteja patente aos Teus olhos. Então contempla nesse momento a necessidade de cada um, Senhor. Se for a necessidade física de saúde, que o Senhor restaure. Se for uma necessidade espiritual, que também o Senhor traga a cura espiritual, para que, ó Deus, corações purificados, lavados pelo sangue de Cristo, possam, ó Deus, ser manifestados através da nossa boca, do nosso linguajar, um linguajar santo, que edifique, que promova, ó Deus, o crescimento e desenvolvimento do nosso próximo. Que o Senhor efetue essa graça em mim também, em todos os meus irmãos e amigos. Visita também os profissionais da área da saúde que têm lidado, ó Deus, com essa pandemia. Que o Senhor livre do mal, dar-lhes força, Senhor, e cada vez mais amor pela obra que estão fazendo, de fato, tendo a convicção de que o Senhor chamou cada um para desempenhar esse papel na sociedade que é tão importante. Visita, ó Deus, Fernandinho lá em São Paulo, abençoa ele, a sua família, Sara, a sua mãe, os profissionais da saúde, toda a sua família também. Abençoe. Nós te pedimos, ó Deus, os nossos governantes, mais uma vez apresentamos diante do Senhor, para que o Senhor dê a eles esse coração sensível de pensar no bem do povo, e que se há porventura, ó Deus, no meio das nossas lideranças, alguém cujo coração, ó Deus, é cheio de maldade, que o Senhor converta, que o Senhor mude esse coração, para que possa pensar no bem comum da nação brasileira, que tanto tem sofrido durante séculos, e em especial nesses últimos dias também, com essa pandemia e essa crise política que enfrentamos. Faz isso, ó Deus, no nome de Jesus, para que possamos experimentar dias melhores. E mais uma vez pedimos que essa palavra não volte vazia, mas que ela transforme o nosso coração e também a nossa maneira de falar, para que ao falar, ao nos comunicar,
seja uma confirmação da Tua graça que o Senhor já operou no nosso interior. E assim transmitamos graças em todo o nosso falar, em todo o nosso linguajar. Em Cristo nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe então a todos. Mais uma vez o nosso agradecimento por cada um que nos acompanhou até agora, aqui pelo Instagram de Fabiana, também pelo nosso Facebook. Lembrando, e fica aqui o nosso convite, o nosso compromisso, domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui de volta nessa transmissão, estudando os mandamentos do Senhor, tá certo? Então até lá. Que Deus abençoe ricamente. E se teve algum outro pedido aqui, pode contar que iremos orar posteriormente. Tá bom? Tudo de bom. Que Deus nos livre de todo mal e que Ele nos conceda um restante de semana na sua presença. Amém.